Regional desta sexta-feira, 28 de outubro. Boa noite. O Presidente da República nega ter servido de mensageiro do Presidente Putin ao homólogo da Ucrânia, contrariamente às informações postas a circular. O Umaru Sissoko Embalo fez esta afirmação durante a cerimónia de posse no Palácio da República dos Ministros da Agricultura, Bocci Kandé, e do Interior, Sanji Fati. O presidente Sissoko Embalo e comandante supremo das Forças Armadas, igualmente presidente da CDAO, conferiu posse no meio da manhã desta sexta-feira aos ministros Bocci Kandé, agora da Agricultura e Desenvolvimento Rural, e Sanji Fati, que passou para o Interior e Ordem Pública durante uma cerimónia realizada no Palácio da República. Trata-se de troca de cadeiras entre os dois nomes que foram anunciados ontem, quinta-feira, através do decreto presidencial número 52, de 27 de corrente, mês de outubro, sob a proposta do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. Na ocasião, e momentos depois de conferir posse, o chefe de Estado guineense felicitou aos empossados na esperança de que os ministros Bocci Kandé e Sanji Fati cumprirão com dedicação e zelo as novas tarefas para que foram conferidos. Na felicitador das novas funções, para a boa base de desempenhar, com tudo, velho. Depois da proposta do primeiro-ministro, tendo como engenheiro também para a agricultura, general também para o Ministério do Interior. Portanto, cada quem vai se ficar lugar de engenheiro na agricultura. Portanto, nós nos felicitamos. Bom êxito. Se um bom engenheiro, também para a agricultura. Outro que general, Ministério de Defesa e Interior. Voilà, não nos seja voz. Portanto, a partir de amanhã, vou poder fazer boa passação e cada que o primeiro-ministro na designar, permativou termos de posse. Voilà. Ainda na mesma ocasião, o presidente da República, Sissoko Embalo, nega ter sido mensageiro do presidente da Rússia para o homólogo da Ucrânia, contrariando assim, deste modo, as informações veiculadas por alguns blogs. Não se fala, cada que boa já, um chefe de Estado ser emissário de seu colega. Se mais fake news, a mim que pode ser o portador de mensagem de nenhum presidente da República, enquanto presidente da República de Guiné-Bissau. Mensagem é que a mim pode dar ministro, o primeiro-ministro, essa é a tradição, mas nenhum chefe de Estado que pode dar uma mensagem a outro. Agora, que é de verdade como vai transmitir posição de CDAO, de como a Rússia, a Ucrânia tem que papel. A mensagem foi muito bem claro do que é mensagem de paz. Transmitir o presidente Putin, assim também que transmitir o presidente Zelensky. Agora, é que tem nenhum equívoco nas declarações. Nenhum outro que pode dar uma mensagem para me levar, porque a mim é colega, não. Eu comandei recebi isso, mas eu falei, sempre vou tomar nota nessa. No rádio, como alguém despede de autoestima, manga de ano, mas me se que cantar apresentar. Formas que nunca pode ser do portador de mensagem de nenhum chefe de Estado. Mas portador vai transmitir posição e não comunidade. E parte da África também. Porque conserva que o presidente é exercício da União Africana. Papel, se posição também e mensagem de paz. Esse é inequívoco. Que tem na oposição e mensagem de paz que não traduz. Putin não diz, isso é uma coisa das mas que ela deve receber no respeito grande. E a partir de segunda-feira, essa semana, não ministra de Negócios Estrangeiros, com o secretário de Estado norte-americano, na papel, para não dizer como é que não pode fazer nada. Depois, na papel que inglês, uma caminhada papel francês, para não dizer o que é que não pode fazer, para não obter, na primeira fase, cessar fogo. Depois não está contando na papel. Lembramos que o presidente Umaru Sissoko Embalo regressou ainda ontem, quinta-feira, após visitas a Moscou e a Kiev, no seu esforço de encontrar a paz entre os dois países, atualmente em guerra desde fevereiro deste ano de 2022. O governo reuniu-se esta sexta-feira em mais uma sessão de Conselho de Ministros. O magno encontro governamental foi presidido pelo Presidente da República.
Dirigido pelo Presidente da República e Presidente da CDAO, Umar Sissoko Embalo, o Conselho de Ministros esta sexta-feira analisou diferentes informações da vida política nacional para depois passar ao capítulo de deliberações e nomeação sobre alguns aspectos da governação. Sobre as informações gerais, o coletivo governamental foi informado da recente participação da Guiné-Bissau no 8º Fórum Internacional sobre a Paz e a Segurança na África, como ainda sobre o resultado da visita do Presidente da República à Rússia e à Ucrânia. Por outro lado, ao consenso obtido em relação a uma nova data de 13 de maio de 2023 para as eleições legislativas. No capítulo das deliberações, o Conselho de Ministros decidiu. Do Ministro de Transportes e Comunicações, relativas ao projeto de amarração ao cabo submarino, cujas despesas de funcionamento, operação e manutenção devem ser suportadas pelos acionistas, a saber, Governo da Guiné-Bissau, Orange Bissau S.A., a MTN Bissau S.A., Em face dos dados expostos, o Conselho de Ministros deliberou instituir uma comissão interministerial a coordenar pelo Vice-Primeiro-Ministro e que integram os Ministros de Transportes, Comunicações e Ministros das Finanças para, em conjunto com as operadoras, encontrarem soluções para a imperatividade de execução integral dos investimentos previamente acordados. Na parte deliberativa, o Conselho de Ministros, após análise e discussão, deliberou protelar o projeto de decreto sobre o contrato de concessão para fornecimento de um sistema de gestão e produção de cartas de condução biométricas, certificados e chapas de matrícula para todos os tipos de veículos entre o Estado da Guiné-Bissau e a empresa Kipux Africa. No capítulo de nomeações, o Conselho de Ministros deu anuência a que, por despacho do Primeiro-Ministro, se efetua o movimento pessoal dirigente da Administração Pública, conforme se indica. Ministério da Saúde Pública. Diretor-Geral de Promoção e Prevenção da Saúde, Sr. Agostinho Mbarco Mbunda. Diretora-Geral de Estabelecimentos dos Cuidados de Saúde, Sra. Quinta Sanhá Nsumbo. Diretora-Geral da Saúde Materno-Infantil, Sra. Mamai Barbosa. Diretora-Geral da Administração do Sistema de Saúde, Sra. Milenka Elisângela da Costa. Em consequência destas nomeações, é dada por fim da Comissão de Serviço das mesmas funções dos anteriores titulares. O Procurador-Geral da República distanciou-se em conferência de imprensa de qualquer atividade ilícita. A reação de Bakar Biai vem na sequência das acusações que foi alvo por parte do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. O alegado envolvimento de figuras públicas no tráfico de drogas volta ao rubro. Em conferência de imprensa, o Procurador-Geral da República nega qualquer envolvimento em atividades ilícitas. O Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público reúne 3 em 3 meses. Por isso, há atos urgentes que o Ministério Público, o Procurador pratica e leva ao Conselho para efeitos de ratificação. E a mesma coisa que acontece também com o Supremo Tribunal de Justiça, que o Presidente suspendeu o juiz que emitiu o mandado de soltura. Por que o sindicato lá não fizeram barulho? Por isso dá para perguntar, será que o nosso sindicato não é o polo dos traficantes do Ministério Público? Bakari Biai reagia às acusações que o Sindicato dos Magistrados desferiu contra ele em meio à suspensão da delegada Lídia Nancassa. Ele disse que a magistrada foi suspensa em conexão com a soltura de condenados do processo Operação Navara. Eu sou um obstáculo para eles. E saibam disto. Sabem como é que funciona a organização criminosa? Quando chega num país, o que é que eles fazem? Tentam dominar os responsáveis de repressão criminais. E quando não conseguem dominar qualquer responsável, eles pagam as pessoas para denegrir a imagem dessa pessoa. É o que está a acontecer.
Aqueles magistrados que foram chamados, que são chamados nesse caso, são grandes magistrados desse Ministério Público. São os melhores trabalhadores desse Ministério Público. São os mais dedicados desse Ministério Público. São os mais empenhados desse Ministério Público. A reação acontece horas depois da exoneração do secretário de Estado da Ordem Pública e a movimentação do ministro do Interior, cujos nomes terão sido citados no processo. A entidade policial que apreendeu aquela droga é Departamento de Informação Policial e Investigação Criminal, que é de DIPIC. Mas eu, na qualidade de procurador, me comunicaram da apreensão, ordenava a eles imediatamente a entrega de produto, que é droga, à Polícia Judiciária. O processo passou na Polícia Judiciária, ouviram os supostos envolvidos, remeteram o processo ao Ministério Público. Mas, de novo, para mostrar a transparência do Ministério Público, delegaram competência à Polícia Judiciária para aprofundar a investigação sobre essa matéria. O procurador disse que tem ficha limpa e que quem lida diretamente com a substância é a Polícia Judiciária. Disse ainda esperar pelo regresso do diretor nacional da PJ, que terá tentado convencer o então secretário de Estado da Ordem Pública a detê-lo por contrabando de estupefacientes. A Guiné-Bissau poderá atingir 4,7% da taxa de crescimento econômico no ano 2022, revelou esta sexta-feira a diretora-geral de Previsão e Estudos Econômicos do Ministério das Finanças, no ato da apresentação da nota de enquadramento macroeconômico e orçamental. O Ministério das Finanças, através da Direção-Geral de Previsão e Estudos Econômicos, procedeu com a apresentação da nota de enquadramento macroeconômico e orçamental com as projeções que indicam um crescimento econômico em 2022. A nível interno, tudo indica que podemos atingir 4,7% da taxa de crescimento para o ano de 2022. Uma previsão fundada em torno de pressupostos tais como uma boa campanha de produção e comercialização de caju, sobretudo pela implementação de mecanismo do controlo na escoação do produto para a Bissau e pelo aumento do preço praticado ao produtor. Aumento de investimentos público e privado, nomeadamente no setor agrícola, infraestruturas energéticas, construção de estradas, etc. Na ocasião, a Diretora-Geral de Previsão e Estudos Econômicos revela que, ao nível do setor público, os reflexos da crise internacional comprometeram as medidas de ajustes fiscais no país. Internamente, verificou-se a deterioração da condição da vida da sua população ao nível do setor público. Os reflexos da crise comprometeram as medidas de ajustes fiscais, em especial no que concerne à arrecadação das receitas tributárias, que conheceu vários momentos de relaxamento fiscal para mitigar os impactos na vida das famílias. Por sua vez, o secretário de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais aponta como prioridade a concentração do esforço nos setores econômicos. Apesar do país apresentar de forma acentuada dificuldades em quase todos os setores, julgo eu que a concentração do esforço nos setores econômicos deve constituir a primeira prioridade no esforço tendente a vencer os desafios do desenvolvimento. Não quero, com isso, afirmar que os outros setores não são relevantes. Pretendo apenas mostrar que os setores econômicos podem servir de alavanca para o resto dos setores. De referir que a economia mundial registra em 2022 uma posição menos favorável do que o esperado. Crianças de 5 a 14 anos de idade da região de Biombo vão beneficiar durante 3 dias de uma campanha de distribuição de medicamentos. A iniciativa é da equipa de doenças tropicais negligenciadas do Ministério da Saúde Pública. A campanha de distribuição de medicamentos para tratamento de joelmentiase na região de Biombo, com a duração de 3 dias para as crianças de 5 a 14 anos de idade. A referida campanha engloba os técnicos de saúde, professores, agentes comunitários e poder tradicional. A iniciativa é da equipa de doenças tradicionais negligenciadas do Ministério de Saúde Pública, apoiada pela ONG Said Savans. A organização perspectiva atingir cerca de 99% das crianças com idade estabelecida. A equipa de TGB visitou as tabancas de Ilondé, Quinhamel, Dorce e Yondam, todas elas na região de Biombo, e constatou que a campanha decorre com a normalidade, graças ao apoio dos pais, professores e encarregados e autoridades tradicionais.
Diretor-geral dos Desportos afirma esta sexta-feira que o país conta atualmente com 25 federações desportivas. Das que existem, 12 competem de forma regular e apenas 6 atuam em todo o território nacional. Convidado para antever a primeira edição do diálogo sobre o desporto federado no país, o diretor-geral dos Desportos mostrou-se preocupado com o atual contexto do desporto nacional. A Guiné-Bissau apresenta neste momento cerca de 25 federações. Entre 25 federações, só 12 fazem regularmente competição uma outra vez, né? Mas só 6 conseguem cobrir todo o território nacional. Portanto, isto é um pouco paradoxal, né? Significa que alguma coisa não sabem. Este e mais outras questões, né, nos colocam a um desafio, né, porque o país participa nas competições internacionais, né, o país precisa ser representado, mas para ser representado tem que haver competições com um calendário rigoroso de competições nacionais. Né? Competições nacionais são os primeiros objetivos, são os primeiros motivos pela criação das federações. Você não pode ter uma federação a pensar só em competições internacionais. Tem que efetivamente primeiro fazer competições domésticas, de forma, primeiro, a criar uma oportunidade, não só de competição para a juventude local, mas, sobretudo, a oportunidade de uma ocupação racional de tempo livre. A iniciativa visa debater os altos e baixos do desporto nacional. Temos o grande Mirena, que é conhecido mundialmente. Teve nos Jogos Olímpicos, teve nos Campeonatos do Mundo, é campeão da África umas tantas quantas vezes. Mas, na prática, ninguém vê nem lutar em Guiné-Bissau. Ninguém conhece. Nós só conhecemos pela imagem da televisão, pela competição que fazem a nível internacional. Né? Quem diz Mirena fala também outros. Há agora um novo campeão da África também, a própria Tassiana. Né? Nunca nos vimos aqui na luta, no combate do judo. Né? Mas depois ela foi 8 vezes campeã da África para Guiné-Bissau. Os participantes vão analisar os mecanismos de relançar, descentralizar e dinamizar as modalidades desportivas. Acima de tudo, o governo quer ver os cidadãos a fazerem desporto internamente. Aliás, essa ocupação racional de tempo livre que eu falei há bocado tem muito a ver com isso. Quer dizer, se nós conseguirmos pôr os nossos jovens a fazerem desporto, vamos, de forma direta, reduzir o impacto ou reduzir a fluência para tendências. A segunda coisa é que, quanto mais competirmos a nível interno, estamos a criar mais possibilidade para termos melhores resultados internacionais. O Ministério da Juventude, Cultura e Desportos, através da sua Direção-Geral, promove a primeira edição do Diálogo Nacional sobre Desporto Federado, que culminará com homenagem às figuras que, ao longo dos anos, contribuíram para a edificação do desporto federado no país. A Direção-Geral dos Desportos perspectiva para breve dotar os diretores técnicos de diferentes modalidades desportivas com novas ferramentas para melhor dinamizar o desporto nacional. A nova época desportiva 2022-2023, que se avizinha, vai anteceder com a formação de diretores técnicos de diferentes modalidades desportivas por forma a dinamizar o desporto nacional, disse o diretor-geral dos Desportos. Vamos começar em novembro já com uma ação de formação de diretores técnicos nacionais. Pensamos que os diretores técnicos nacionais são aquelas personalidades dentro da estrutura federativa que têm a responsabilidade de fazer planificação estratégica. Né? As modalidades esportivas, há federações que só não conseguem passar esse fim. Só estão de centro da cidade até Beira-Ajuda, por exemplo. Né? Há modalidades que, felizmente, já chegaram mais ou menos para o norte, ainda falta chegar ao sul. Bom, tudo isso tem muito a ver com a federação, com a capacidade de alguém lá dentro da federação fazer uma planificação estratégica, de poder cobrir o país e de poder projetar o país para patamares mais altos, eventualmente para Jogos Africanos, para Campeonatos do Mundo, Jogos Olímpicos. Podemos chegar lá e chegar bem. Né? Então, achamos que era isso que estava a faltar. Portanto, nós vamos fazer logo isso. Também ainda, lá para os finais do ano, ou início do próximo ano, vamos fazer ação também para as jornalistas desportivas, portanto, especializar os jornalistas em assuntos desportivos, porque também parece que há um déficit de jornalistas especializados em assuntos desportivos. Portanto, isso também contribui para a não difusão das modalidades esportivas para o interior do país. O Governo, através da Direção-Geral dos Desportos, quer dotar os intervenientes no setor de novas ferramentas por forma a responder às demandas atuais. Eric Darro, músico guineense de renome internacional, concedeu uma entrevista à TGB para falar do seu concerto previsto para amanhã no Espaço Cultural Jomaf. O músico promete surpresas. Jovem cantor guineense Eric Darro, dono de vários títulos musicais que marcaram a sociedade guineense e não só,
pretende dar o que falar ao público no seu concerto ao vivo com a banda no Espaço Cultural Jomave. Acredito que as pessoas vão em massa e espero que estejam lá em massa, porque iremos fazer um concerto ao vivo com banda, iremos fazer uma festa, uma celebração desse novo álbum, o nascimento de um novo projeto, reabertura também do espaço. Não vamos ter chuva, graças ao universo e à terra, e pelo que eu acho que será um evento muito, muito, muito bom. Eu acredito que será um bom concerto, um bom momento de festa, de celebração desse novo álbum. É a maturidade, é propriamente em si a maturidade, é a experiência que eu adquiri desde o início que eu comecei até agora. Estou um cantor mais maduro, próximo da minha identidade, e acho que as pessoas podem comparar os álbuns e irão sentir também a mesma coisa. Recorde-se que em 2019 o músico de renome internacional deu um dos seus maiores concertos no estado 24 de setembro, onde participaram cerca de 60 mil pessoas. Para o concerto deste ano, 2022, Eric Daro não pretende de forma alguma decepcionar os fãs. É um álbum que fala sobre mulher, fala para a mulher, fala com mulher e fala de mulher, que chama-se Papiá, tem 10 faixas musicais. Todas elas marcam de uma forma diferente, né? Todas elas têm uma mensagem diferente direcionada à mulher, mas talvez eu destaque o Cabu Chora por mensagem que carrega, que incentiva o amor próprio, não a violência doméstica para o homem, assim como para a mulher. É uma música que eu acho que me marca mais ainda. Neste momento, em termos de streaming, a música que está em número 1 é o Jarama, que é uma música, pronto, que é um agradecimento que eu faço às mulheres da minha vida, a minha mãe, a minha filha, a minha mulher, as minhas fãs e tudo. Então é a música que está com a melhor posição no momento. Pedir às pessoas que venham ao concerto e que venham em paz e harmonia para que possamos fazer uma festa como deve ser. Boquinha tropanha pecador, contigo do meu lado não vou falhar, yeah. E para sempre eu vou te amar, eu juro para sempre eu vou te amar, mon bebê, Jarama, Jiwo Jarama, Jarama, Jiwo Jarama, mon bebê, yeah. Daro é cantor e compositor, tendo lançado seu primeiro álbum musical em 2015 e hoje conta com mais 2 álbuns e vários singles no mercado. Com esta notícia fazemos pausa na informação, voltamos já. Bem-vindos de volta. O retrato fiel sobre a vida e obra da cantora cabo-verdiana Cesária Évora chega às salas de cinema em Portugal. A iniciativa em causa é da jornalista e realizadora Ana Sofia Fonseca e durou cerca de 5 anos para vir ao público. Um retrato fiel da voz mais famosa de Cabo Verde, no palco e fora dele. É assim Cesária Évora, o documentário que chega agora às salas de cinema em Portugal e traça a vida de diva dos pés descalços. É um trabalho da jornalista e realizadora Ana Sofia Fonseca, resultado de dezenas de entrevistas e de um mergulhar nos arquivos de Cesária Évora, que demorou 5 anos a estar concluído. Eu espero que as pessoas, quando forem ver o filme ao cinema, viajem até ao universo da Cesária Évora, que estejam com ela em casa, que embarquem com ela nas digressões, que estejam com esta mulher incrível e que tem uma história tão inspiradora. Eu acho que para compreender melhor a voz da Cesária Évora, esta voz que nos emociona e que nos deixa a todos à flor da pele, é preciso conhecer a mulher, porque vamos conseguir ouvir a voz de uma outra maneira. Este filme é isso, é uma viagem ao universo da Cesária Évora, enquanto mulher e enquanto artista. Mas é preciso a gente ter cuidado com o que a gente deseja. A Cesária, quando consegue ter uma casa, põe uma panela ao lume, sol e lua, como o Piroco diz, sol e lua para ter sempre comida para quem precisa. E sentava à sua mesa tanto os presidentes como os mais marginalizados da sociedade. Cesária. Em Angola, a exploração de madeira ameaça a floresta em Cabinda, a segunda maior riqueza da região. A propósito, as autoridades locais temem pela extinção da mesma. A floresta do Mayombe está em risco. Esta área é rica em biodiversidade, com uma área de 36 mil km², estende-se por 4 países do sudoeste africano e faz parte da selva do Congo. A qualidade da madeira que sai daqui é inquestionável. Parte
daqui de Cabinda, mais concretamente aqui do município de Bocuzal, para outras partes de Angola. É exportada. A preocupação que se prende agora é com a qualidade ambiental depois da exploração desta madeira. A madeira é a segunda maior riqueza de Cabinda, depois do petróleo. As autoridades locais temem a sobreexploração deste recurso natural. Não há repovoamento da floresta. As empresas madeireiras só tiram e já não remetem. Não está sendo feito dessa maneira. A maneira é só cortar, somente assim. Não estamos a cultivar nada. E amanhã depois ficaremos sem madeira como está os outros países vizinhos, porque pelo menos o caso do Congo Democrático já não tem as quantidades de madeira que nós temos nesse momento. E nós também corremos esse risco. A exploração ilegal de madeira nessa zona do Mayombe diminuiu muito, reduziu desde que nós aparecemos. A maior empresa madeireira a operar no enclave angolano, a Abílio de Amorim, afirma estar consciente do problema e ter tomado medidas para o futuro. Voltamos outra vez a plantar árvores. Aliás, temos uns viveiros já para começar a criar as árvores. Mas ainda não começaram a plantar? Não, mas já temos viveiros já prontos. Quando é que começa essa plantação? Eu penso que este ano que vai começar a fazer isso. Nós produzimos à volta de 200 metros cúbicos por dia. 200 metros cúbicos por dia. Estamos a falar de quantos contentores por exportar? 7, 8 contentores por dia. Cerca de 97% da produção da empresa ruma ao exterior. Na União Europeia, as importações de madeira tropical atingiram um máximo de 10 anos em 2022. Em Marrocos está a piorar cada vez mais a situação da falta de água, sobretudo na zona sul, onde a seca continua a fustigar os pastores. Être nomade au Maroc, c'est un mode de vie ancestral où Ser nómada em Marrocos é um modo de vida ancestral, onde famílias inteiras deslocam-se em busca de água e de melhores locais de pastoragem. Portanto, habituados a condições de vida extremas, os nómadas hoje em dia estão ameaçados diretamente, impactados pela brutalidade das mudanças climáticas. Este ano foi o pior de todos os anos, onde o Marrocos não conheceu uma tal seca há mais de 40 anos. Depuis plus de 40 ans. Não há mais a queda das neves como antes, que permitia alimentar o mapa freático. Secou tudo, até os rios, e os pobres nómadas estão cercados e só lhe resta um pouco de água, e se também não houver, é pior ainda. Mais pour eux, il y a un autre coupable. Para eles, há ainda um outro culpado, o Marrocos Verde, que refina a política agrícola do regulado, sinônimo muitas vezes de privatizações de várias terras que foram outrora reservadas para eles. Leur était autrefois réservé. É o plano Marrocos Verdes que está atrás de tudo isso, onde permitiu os ricos de comprarem terras e construírem quintas e furos de poços de água pertencentes aos nómadas. Pilharam tudo, roubaram a riqueza do país, têm casas e mansões. Se pudessem tomar o mar, fariam isso. Um plano que limitaria de forma drástica o percurso e os terrenos de transhumância. Nestes últimos anos, por falta de recursos suficientes, vários conflitos, por vezes acompanhados de violências, aconteceram nestas terras cobiçadas entre os nómadas e as populações sedentárias no sul do país. Dans le sud du pays. Gostaríamos de ir para outras regiões, mas somos mal recebidos e não nos deixam instalar ou pastar. A nossa região está muito afetada pela seca. Aujourd'hui, il ne resterait que... Hoje existe somente 25 mil nómadas em todo o Marrocos, contra 75 mil nos anos 2000. Um modo de vida no qual os novos recusam para poderem se instalar nas grandes cidades. Mais de 5 dezenas de manifestantes tchadianos perderam a vida esta semana em N'Djamena durante uma manifestação contra a crise econômica naquele país. Sobre o assunto, a Comunidade Econômica da África Central reuniu-se em cimeira extraordinária para debater a crise e encontrar soluções.
L'onde de choc des manifestations du 20 octobre. Um dos maiores choques no Tchad foi o número de mortes causados pela manifestação na passada semana que afetou toda a comunidade da África Central. Em 5 dias, a CEAC organizou uma cimeira extraordinária em Kinshasa, onde designaram o presidente Tshisekedi como mediador. O presidente Tshisekedi não escondeu as dificuldades da tarefa. Et le défi à relever majeur. Os desafios são grandes para remeter a transição no bom caminho com o povo tchadiano. Avec le peuple tchadien. Problème. Contactado por TV5, o principal grupo tchadiano, o FACT, reagiu onde recusou essas facilitações. La Communauté économique des États d'Afrique centrale. A Comunidade Econômica da África Central tem este dossiê há muito tempo e não conseguiu resolver nada. Queremos que os problemas do Tchad sejam levados a instâncias superiores da União Africana. Supérieure que l'Union africaine. Ailleurs, le FACT, qui n'a pas pris part au dialogue national. Entretanto, o FACT, que não participou no diálogo nacional inclusivo, desmente de estar ligado a essas manifestações do dia 20 de outubro e foi dado uma resposta ao presidente Déby numa locução oficial e este entrou em colisão com os grupos político-militares para fomentar, segundo ele, uma insurreição e um golpe de Estado. Insurreição e um coup d'État. O que se passou no dia 20 foi um massacre das populações. Quanto aos manifestantes que tiveram lugar neste dia, nós não temos nenhuma ligação com esta gente e mesmo havendo uma colisão, será que mereceu esta execução sumária? Exécution sommaire. Après avoir organisé un dialogue national. Depois de ter organizado um diálogo nacional, entronizado o presidente da transição por 2 anos, essa jornada de manifestação mortífera bruscamente pôs Mohamed Idriss Déby na defensiva. Agora deve enfrentar a condenação da União Africana, da União Europeia e de vários ONGs. É o final do telejornal desta sexta-feira. Até amanhã, se Deus quiser.